esforça-te e pelejemos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Elohim, e faça ao Eterno o que bem parecer aos seus olhos. Pai, em nome de Yeshua, nós estamos na tua casa nesta manhã de Shabat, na alegria da tua presença, para podermos mais uma vez olharmos a tua palavra, aprender dela, tremermos diante da tua presença, para assim cumprirmos a tua vontade. Pois, Pai, nós oramos que cada um de nós venha se esforçar, venha pelejar pelo nosso Elohim, para que o Senhor faça, o Eterno faça, como bem parecer aos teus olhos. Seja o Eterno glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Nossa paraxá é Berraloterra, não é? Quando ascenderes. Gostaria de que nós fôssemos lá em Números, no capítulo 10 de Números, para darmos uma olhadinha no capítulo 10 de Números. Nós temos aqui a partida de Israel, a saída no capítulo 10, tocam-se as trombetas, toca-se o shofar. No versículo 11 nós temos a partida de Israel. A Bíblia diz, a Torá diz assim: no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. A nuvem se ergueu porque significava que teria que partir. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Eterno, pela mão de Moisés. Primeiramente partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, segundo as suas divisões. À frente do exército estava Naasson, filho de Aminadab. À frente do exército da tribo dos filhos de Sacar estava Natanael, filho de Zuar. À frente do exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando. Aqui estão os levitas nas suas funções, cumprindo as suas tarefas. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Elisu, filho de Sedeur. À frente do exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E à frente do exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, de modo que o tabernáculo já estava montado quando eles chegaram. Depois partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo as suas divisões. À frente do seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. À frente do exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. À frente do exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gedeone. Finalmente partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan. A retaguarda de todos os acampamentos, segundo as suas divisões. À frente do exército estava Aieser, filho de Amizadai. À frente do exército da tribo dos filhos de Asser estava Pagiel, filho de Ocrã. E à frente do exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Esta era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando se punham em marcha. Então disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, midianita, sogro de Moisés: estamos caminhando para o lugar que o Eterno nos prometeu. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, pois o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele: não irei. Estou voltando à minha terra e à minha parentela. O livre-arbítrio de não retornar. Você encontra aqui claramente na vida de Jetro, né? Quem não quer ir. Tornou-lhe Moisés: não nos deixe. Tu sabes onde devemos nos acampar no deserto, e de olhos nos servirás. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Eterno nos fizer. Assim partiram do monte do Eterno, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Eterno seguia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. A nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Eterno, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia: volta ao Eterno, para os muitos e milhares de Israel. Aqui nós encontramos a partida pela primeira vez de Israel, caminho para o deserto. Então, se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 11, você já encontra Israel ali com murmurações do povo porque queria carne.
As atitudes carnais permaneciam, porque não dava tempo, presta atenção, não dava tempo de uma cura do povo total quanto à natureza carnal. O povo segue, então, mesmo com todas aquelas atitudes carnais, bem afloradas, bem alta neles. No capítulo 12, você encontra a sedição de Míriam e de Arão, ali contra Moisés, e o Eterno vai corrigi-los grandemente. Então, você vê que a natureza carnal toda falando. Mas o Eterno, qual a conclusão? O Eterno não deixou de caminhar com o povo. Assim, ele não deixará de caminhar conosco. Mesmo que nós permaneçamos, não que eu esteja te dando qualquer base para você permanecer com a sua natureza carnal aflorada, brigando, irritado e não querendo mudar. Não estou falando isso para vocês. Você vai morrer pelo caminho se você quiser continuar com as suas atitudes carnais. Você morre no deserto, teus filhos darão prosseguimento àquilo que o Eterno falou que vai fazer, porque ele vai fazer. Não é verdade? Ele vai fazer. Se você deseja continuar com essa natureza carnal, você cai no deserto e morre ali, porque deserto é local de serpentes, né, abrasadas, quentes, que mordem, não é? Então, a nossa paraxá é berraloterra, quando acenderes. Acender é o quê? É pôr em funcionamento os levitas para servir, pôr em funcionamento todos nós para servir na tenda de encontro. Olha no capítulo 8, no versículo 19, para você ver. Do meio dos filhos de Israel, dei os levitas a Arão e aos seus filhos para fazerem o quê? O serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação por eles, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel quando se aproximarem do sacerdócio. Por isso que é berraloterra, quando acenderes. Quando acenderes, é colocar em funcionamento uma lâmpada que está apagada. Não é verdade? Então, é acender, é provocar, é excitar a guerra, convidar a guerra. É levar-se para tornar-se luminoso. Então, muitas vezes a guerra é contra mim mesma, com as minhas atitudes carnais, para que eu seja elevado, para que eu possa iluminar a minha vida e iluminar outros também. Veja comigo, aqui no versículo 5 a 6 de Números 8, que disse o Eterno a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, para que eles possam servir de candeeiro, de iluminação, né? Purifica-os. Então, assim procederás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, depois devem passar a navalha sobre todo o corpo e lavar as vestes, e assim se purificarão. É isso que a Bíblia diz: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Aqui não se trata de todo o povo. Aqui na congregação trata-se de todo o povo. Purifica-os para que eles possam ascender, para que eles possam... Aqui falava a respeito dos anciãos e dos levitas que vão proceder os detalhes do manuseio com o tabernáculo, da condução dele, Coate, Merari Coate, Merari e mais quem? É o terceiro filho de Levi? Está aqui. 4. No 4 você encontra todos eles ali direitinho. Os coatitas, Gerson. Isso. Gerson, Coate e Merari. São os filhos de Levi no capítulo 4. Você encontra detalhados os deveres deles. Detalhados. Aqui também no capítulo 8 você encontra alguns detalhes. Então, assim procederás para os purificar. Esparge sobre eles água da expiação. Depois devem passar a navalha sobre todo o corpo e lavar as suas vestes, e assim purificarão. Asperge-os com águas do desfaltador, ou do expiatório. É aquela vaca vermelha que está logo aqui à frente. Quer ver? Vai lá. Em Números, no capítulo 19. Ó, aqui à frente no livro de Números.
eu quero te pedir em nome de Jesus, a hora que você não entender o que eu estou falando, porque parece, vocês prestem atenção, porque há uma conversa que não entendem o que eu falo, eu não estou falando em inglês e nem em hebraico, eu estou falando em português. Então, se você não entende, você fala, pastora Sandra, explica outra vez que eu vou te explicar com todo prazer. Mas não saia com nenhuma dúvida no seu coração. Então, aqui no capítulo 19, versículo 9, olha aí para você ver. No sacrifício, Números 19, versículo 9, é o sacrifício chamado expiação ou desfaltador, né? Essas águas para purificação dos levitas são preparadas com as cinzas da vaca vermelha, que está descrita aqui. A novilha vermelha está aí o título. Olha só, um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, a novilha que foi queimada, para servir de desfaltador, para pagar a falta. E a porá fora do acampamento, num lugar limpo, será guardada pela congregação dos filhos de Israel para uso na água purificadora. É oferta pelo pecado. A lei da vaca vermelha, irmãos, aqui no capítulo 19 de Levítico, não é um sacrifício. Não é um verdadeiro sacrifício, um corbã. Por que que não é? Essa é uma dificuldade que nós encontramos. Porque a verdade é que se mata um animal envolvendo o quê? Dentro de um quadro religioso. Aqui não há esse quadro religioso. Aqui o animal não é degolado no santuário. Você precisa compreender isso. Ele não é matado no santuário, nem na tenda do encontro. Ele não é oferecido no altar. Por isso que ele não é um verdadeiro sacrifício, um corbã. Ele não é. Porque ele não é oferecido na tenda, nem no altar, ele é oferecido fora. Olha do versículo 1 a 3 para você ver. Tudo se passa fora do acampamento, porque é a tipologia, é Yeshua HaMashiach. Olha aqui, disse o Eterno a Moisés e Arão, este é o estatuto da Torá que o Eterno ordenou, dizendo-lhe, dize aos filhos de Israel que te tragam uma vaca vermelha, sem defeito, perfeita, sobre a qual nunca foi posto julgo. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote, será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. A presença do sacerdote é obrigatória. Dai a Eleazar, o ministrante, que ele a leve fora do acampamento. É isso que está dizendo. E degole face ao ministrante, ao sacerdote. Então, a presença do Corém aqui, do sacerdote, ela é obrigatória. Você veja aí, ó. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote, será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Então, sem ser um verdadeiro sacrifício, corbã, mesmo assim, a vaca vermelha é considerada um desfaltador ou expiatório, pois suas cinzas servem para a purificação e a purificação dos levitas. Então, olha para você ver em Números 8. Volta lá comigo. Você vai ficar aqui um pouquinho entre Números 8 e Números capítulo 19. Olha o versículo 7. Tu lhes farás assim. Purificá-lo-ás. Quem que ele vai purificar? O versículo 7. Os levitas. Não é? Asperge com águas do desfaltador, das águas daquela novilha vermelha, daquela vaca vermelha. A vaca foi queimada e as cinzas foi guardada para Israel para um momento específico. Eles servem para purificar. Então, eles fazem passar a navalha sobre toda a carne, eles lavam as suas vestes, eles são puros. Então, você já sabe que eles eram purificados com essa água. A limpeza das vestimentas, assim como dos corpos, não reflete apenas preocupação com o que chamamos de uma higiene comum. Que tem que lavar a roupa e tem que lavar o corpo, tem que tomar banho, não é essa higiene comum. Mas, sobretudo, uma higiene de pureza ritual, porque você vai estar ministrando perante Adonai. Você tem que ter uma pureza ritual indispensável. Por que ela é indispensável? Está difícil de entender, irmãos? Eu estou falando algum inglês aqui? Para quê? Para manter um relacionamento com Elohim. Não se mantém relacionamento com a divindade, com a imundícia, com o corpo sujo, com a roupa suja.
A questão da água purificadora ia lá no desfaltador, pegava e lançava sobre eles para limpá-los. Os filhos de Levi deviam lixear. O que é isso? Suas roupas. Pois, ao contrário dos corranis, ao contrário dos sacerdotes, o levita tinha roupa comum. A roupa dos corranis, dos sumos sacerdotes, pertencia ao santuário. A roupa dos levitas pertence a eles, elas têm que ser limpas. Porque a roupa do corranim, do sacerdote, que pertence ao santuário, ela já está limpa. Eles não podiam sair de dentro do santuário com aquela roupa para não purificar o povo. Agora, essa roupa dos levitas tem que ser lavada. Tem que ser lavada, tem que lixar essas roupas. Por quê? Porque eles não tinham vestes especiais. Não era como o sumo sacerdote, entenderam? O levita tem que lavar a roupa, como cada um de vocês, cada um de nós. Então, volta aqui em Números 19, para você ver. O que é isso? Lixear. Que é uma coisa muito mais profunda. Lixívia. O ministrante lixivia suas roupas. E banha sua carne nas águas. Olha aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 19, versículo 7. Então o sacerdote lavará suas vestes. A nossa tradução põe lavar as suas vestes. É uma lavagem lá no tanque ou na máquina de lavar e lavar. É algo muito mais profundo. Porque está falando de um ritual que vai te elevar até a presença de Elohim. É essa a exigência de Números 8. Purifica os levitas para que eles ministrem diante dele. Olha aqui. E banhará o seu corpo com água. Depois entrará no arraial, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas vestes com água, e com água banhará o seu corpo e será imundo até a tarde. Mais próximo ao original, diz, o ministrante lixivia suas roupas e banha sua carne na água. Depois ele volta ao acampamento. Então, lixiviar é uma solução alcalina que você vai obter com as cinzas com cinza. Hoje, na vida comum, sobre um tecido, você põe cinza e joga água fervendo. Ou então sal. É isso que é lixivia. Então, lançando água fervendo em um pano recoberto por uma camada de carbonato de sódio ou de cinza. Carbonato de sódio, esse sal natural, sal de cozinha. Para limpeza melhor, limpeza mais profunda, não é? Esse sal você encontra na natureza. Não é coisa complicada, nem é coisa cara. Porque você tem na sua própria natureza, meu irmão, a forma de buscar em Elohim a sua limpeza. E a minha limpeza, daquilo que Elohim proíbe na sua palavra que nós façamos. Você e eu temos condições. Esse sal, ele é branco, ele é mole, mas depois em contato com o solo, ele torna líquido e vira soda cáustica. Ele altera a sua soda cáustica, você sabe o que é, né? A lei da vaca vermelha, cujas cinzas servem para purificar, é chamada desfaltador ou expiatório. Você viu no capítulo 19, no versículo 9, não viu isso? Direitinho comigo? Então, esse homem puro vai recolher ali a cinza da novilha, olha aí, ó. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, porá fora do acampamento num lugar limpo. Será guardada pela congregação dos filhos de Israel, para uso na água purificadora, oferta pelo pecado. Então, trata-se aqui de um rito de purificação. A lei só tem semelhança em certos ritos de purificação para faltas graves. Presta atenção. Essa lei só tem semelhança em certos ritos de purificação por causa de faltas graves. A purificação dos pecados do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote peca, é uma falta grave. Você acabou de ler lá em Zacarias, no capítulo 3. Vamos lá? Vamos lá? Zacarias, capítulo 3. Então, olha lá. Olha o que ele acabou de falar. Fala no microfone para todos que estiverem na internet conosco ouvir.
utilização das cinzas e da água purificadora, aí no verso 12 do capítulo 19 de Números, existem 2 períodos ali de purificação. Diz assim no verso 12, purificar-se-á com a água no 3º dia e no 7º dia, que é o Shabat. Viu só? O que nós Então fizemos nós 3 entendemos, dias? né? Você já entendeu do 3, que semana passada nós estávamos entrando no jejum e 2 dias de purificação e o 3º de quê? Que eu disse? Comprometimento da congregação para com Elohim. Então não tem saída nenhuma para nós, para dizer que alguém está livre dessas coisas. Porque nós não conhecemos isso. O Eterno tem nos ensinado passo a passo com o seu Espírito. Agora aqui você vai ver um pecado grave. Só para complementar aqui, professor, Completa. no verso 12, ele diz assim, por que a purificação é para todos? Porque ele diz assim, mas se não purificar no 3º dia e no 7º dia... Fala onde você está lendo. Capítulo 12, 19 de Números, verso 12. A vaca vermelha. E diz assim, mas se não se purificar no 3º dia e no 7º dia, não será limpo. Então, a purificação é para todos, em todas as duas etapas, no 3º e no 7º. Então, vocês já sabem, né? Então, aqui você vai encontrar, a Raftará Berraloterra, quando acenderes, um pecado grave. Zacarias capítulo 3, olha aqui, do versículo 1 até o versículo 9. Então, ele me mostrou... Oi. Dá. Quando ele exigiu de nós, semana passada, que nós entrássemos em jejum 3 dias. Aí nós ensinamos para vocês rapidamente, semana passada, do simbolismo do número 3. Não foi? É quando nós estamos encerrando a festa de Páscoa e recebendo a Torá, não é? A Torá foi em Pentecostes, Shavuot. Então o Eterno exigiu que nós entrássemos em 3 dias de jejum. 2 dias para purificação, o 3º dia para comprometimento, que nós vamos divulgar a Torá. Aí ele está dizendo, isso se dá, quando eu disse, a purificação é para todos. Para toda a congregação, porque ela precisa proclamar a Torá. Por quê? Porque eles têm transgredido, nós temos transgredido, nós pecamos. Nós temos transgredido a Torá e temos feito coisas loucas, por desconhecermos a Torá. Então, nós pecamos. Aí, a questão do Shabat mesmo é um. E ele está dizendo aqui, que se purifica com os 3 dias e no 7º dia com o Shabat. Quando você guarda o Shabat, quando você observa o Shabat, quando você se coloca aqui, juntamente, todos nós, olhando detalhes sobre a paraxá da semana, estudando a paraxá. Voltamos à tarde, continuamos, encerramos o Shabat. Não é verdade? Então, são esses períodos de purificação. Aqui diz assim, quando eu disse que em pecados graves, com uma questão do sumo sacerdote. Então, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Eterno. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Eterno disse a Satanás, o Eterno te repreende, ó Satanás. O Eterno que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse, vem, vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes finos. Então eu disse, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Eterno estava ali. O anjo do Eterno protestou a Josué, dizendo, assim diz o Eterno dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, olha os mandamentos, irmãos, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras, de revelações das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Esculpirei sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Eterno dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. As obras da carne, a roupa suja simbolizam as obras da carne. As obras da carne que mancharam a roupa do sumo sacerdote. As atitudes carnais
que mancharam a roupa do sumo sacerdote. Quando você chega na epístola a Judas, quando você chega lá na epístola a Judas, no versículo 23, vamos lá, por favor. Judas, versículo 23, lá pertinho de Apocalipse. Judas, capítulo 23. Salvai-os quem? Arrebatando-os do fogo. Do fogo, porque se você continuar nas obras da carne, o Espírito de Deus virá e vai te apagar, te queimar todinho, a mim e a você. Aqui, ó. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Agora volta aqui em Gálatas que eu vou te mostrar o que é carne. Para os adolescentes que estão aqui, que diz que não entendem o que eu falo. Aqui está, capítulo 5 de Gálatas. Abre aí a sua Bíblia, não é seu computador. Aqui é Bíblia, não é telefone que tem a sua Bíblia em online. Não é. Aprende a manusear coisas simples para você aprender. Aqui, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, não satisfareis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que deveis fazer, que é obedecer aos mandamentos do Eterno e à sua palavra. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha só, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é obra da carne. Os levitas que teriam que transportar os utensílios sagrados teriam que ser lixiados, lixivia. Lavar a sua roupa com a cinza da vaca vermelha. Banhar o seu, ou então colocar sal sobre a roupa e jogar água fervendo para retirar tudo que estava ali. É isso aí. É isso aí. Não sai, tem determinadas sujeiras, obras da carne que não sai assim. Você vai ter que lutar em oração. Não é mágica. Não é dizer, eu pisei na terra e tomei posse dela, ela é minha, ela me pertence. Aqui, ó uma mágica aqui, ó. Uma transgressão ao mandamento por ignorância, ó. Vou ler para vocês. Igreja quer despejar idosas do terreno. Olha, porque não desconhecem a lei do idoso, a lei de herança, olha aqui, de viúva, de tudo isso. Igreja Batista de Campo Grande. 2 irmãs idosas estão prestes a serem despejadas da residência onde moram há mais de 50 anos, após pedido da primeira Igreja Batista de Campo Grande, em Cariacica. Parte do terreno onde fica o imóvel foi doado há cerca de 30 anos à instituição pela madrasta deles. Na última sexta-feira, Arlinda Oliveira Nicolau, 76 anos, e Olga de Oliveira de Jesus, 82 anos, receberam a ordem judicial. A casa fica em um terreno em Campo Grande, comprado pelo pai delas, Agenor Oliveira, em 1950. Anos depois da aquisição, Agenor casou-se com Cecília Francisca de Oliveira e se mudou para o local com as 2 filhas. Ele morreu pouco tempo depois. Em 1980, Cecília doou metade, 150 metros quadrados da terra, à igreja que frequentava, com a condição de que ela tivesse usufruto vitalício, ou seja, que pudesse viver ali até a sua morte. Irmãos, que não tivesse doação nenhuma. Irmãos, nós recebemos, essa irmã está na internet agora, chamada Ana. Lá em Curitiba, uma casa. Nós recebemos, ela fez doação dessa casa para a congregação. Nós estávamos onde? Lá na ilha de Santa Maria. Nós recebemos a casa e fomos lutar em favor da Ana
para que ela tivesse a casa dela de volta da pessoa que estava tomando a casa dela, um senhor. Nós lutamos como congregação, recebemos a casa de volta. Esse homem foi julgado pelo Eterno, ele morreu. Ele morreu. Pastora Sandra teve umas 5 vezes lá em Curitiba. A casa foi passada para o meu nome. Quando nós conquistamos a casa de volta, nós devolvemos a Ana. Porque é o único bem que esta mulher tem aqui no Brasil para morar. Como é que eu posso retirar? Irmãos, isso é falta de conhecimento da Bíblia. Aí torna-se uma impureza. Nada que isso aqui traz maldição para a igreja batista. Mesmo que eles tenham recebido como herança. Nós recebemos, nós devolvemos. Nós devolvemos. Mesmo que eles tenham direito. Elas são idosas, elas são viúvas. Eu não posso fazer isso, isso é transgressão à Torá. Isso chama impureza. Tem que fazer uma lixívia nas suas roupas, no seu corpo, em tudo. Outro pecado grave é o pecado da assembleia, que você sabe. Como é grave, tanto quanto o pecado do sacerdote. Outro pecado grave é o sarmento, que vai também se lavar com cinzas. O outro pecado grave é uma região manchada pelo crime de sangue. Eu quero ir com vocês lá, em Deuteronômio no capítulo 21. Esse pecado grave. Deuteronômio capítulo 21. Olha aqui. Porque aqui você vai encontrar, no capítulo 21 de Deuteronômio, a terra, irmãos, olha para você ver. Quando na terra que o Eterno te der em posse, se achar no campo, versículo 1 de Deuteronômio 21. É um pecado grave. É a região manchada pelo crime de sangue. Pensa só, hoje esse negócio de mancha de crime de sangue. Matam na esquina a todo momento. Mas você vai entender isso agora. Se achar no campo alguém morto sem que saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão a bezerra da manada, que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo, e atrarão um vale de águas correntes, que ali nunca tenha sido lavrado nem semeado. Ali nesse vale, lhe quebrarão a nuca. Depois os sacerdotes, filhos de Levi, aproximar-se-ão. Pois o Eterno teu Elohim os escolheu para o servirem. Olha, e para abençoarem em seu nome e por sua palavra decidirem toda demanda e todo dano. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a bezerra cuja nuca foi quebrada no vale. Vão lavar as mãos, você já sabe por quê. Simbolizando que eles são inocentes quanto àquele negócio, para que a culpa não venha sobre todos. Olha aqui. Ser propício ao teu povo Israel, que tu, ó Eterno, resgatastes, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim eliminarás do meio de ti a culpa do sangue inocente e farás o que é justo aos olhos do Eterno. Irmãos, você tem que entender que o homicídio não é considerado como um fato isolado. Vou repetir. Para você entender isso aqui, que nós temos que espiar uma terra manchada pelo sangue, você tem que entender que o homicídio não é um pecado isolado. Ele não é considerado como um fato isolado. O que é isolado? Separado dos outros homens. Por isso que eu falei que nós pecamos. Foi que nós iniciamos aqui. Mas tem como causa... A terra manchada pelo sangue tem como causa o desequilíbrio que rege uma sociedade. O desequilíbrio que rege uma sociedade. Então, por isso que é de todos, não é um pecado isolado. Por isso que eles vão aqui, fazer todo o procedimento segundo está ensinando a Torá. Depois, nós temos a obrigação de restabelecer esse equilíbrio. Eu e você temos a obrigação de restabelecer esse equilíbrio. O desequilíbrio da terra, nos nossos dias, eu quero te mostrar no profeta Isaías, no capítulo 24.
desequilíbrio da terra. Para te mostrar que esse não é um pecado isolado, ele é nosso. Isaías capítulo 24. É chamado pelos teólogos de Apocalipse de Isaías. É a devastação que o Eterno trará sobre toda a terra por causa dos crimes. Olha aí. Vede, o Eterno esvazia a terra e a desola. Ele transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, não tem nada isolado. Está ouvindo, Anderson? Como ao senhor, à serva, como a sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, porque a terra cambaleia por causa dos nossos pecados. Os crimes de sangue falam dos nossos, não é um pecado isolado. Ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que recebe usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo ela será saqueada. O Eterno pronunciou esta palavra, diz o profeta Isaías. A terra seca se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, porque é crime de sangue, crimes em cima de crimes. Olha aqui, enfraquece os mais altos do povo da terra. A terra será contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram o quê? As leis. Mudaram o quê? Os estatutos. Quebraram o quê? A aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Não disse assim, a Sandra é culpada daquele homem que ela matou. Ou daquela mulher que ela matou. São todos culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Seca-se o vinho, enfraquece a vide, suspiram todos alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Já não bebem vinho com canções e a bebida forte é amarga para os que a bebem. Desolada está a cidade arruinada. Todas as casas estão fechadas. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu e foi-se a alegria da terra. Na cidade só resta desolação. A porta está reduzida à ruína. Assim será na terra. Entre as nações, como quando a oliveira é sacudida. Ou como quando se deixa os rabiscos depois de acabada a vindima. Estes levantam a voz e cantam com alegria por causa da majestade do Eterno. Clamam desde o mar. Portanto, glorificai o Eterno no Oriente, nas ilhas, no mar. Exaltai o nome do Eterno, Elohim de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu disse, definho, ai de mim. Ó, pérfidos tratam, os pérfidos tratam perfidamente. Os pérfidos tratam perfidamente. O temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. O que subir da cova, o laço o prenderá. As janelas do alto se abriram, tremem os fundamentos da terra. A terra é quebrantada, a terra é fendida, a terra é totalmente abalada. A terra vacila como ébrio, como se estivesse bêbada. Tão pesada, olha só, oscila como a choça do vento. Ao vento, tão pesada é a culpa da sua rebelião que ela cai e jamais se levantará. Naquele dia o Eterno castigará no alto os potestades nos céus, embaixo os reis da terra serão amontoados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, o sol se confundirá, pois o Eterno dos Exércitos reinará no Monte Sião. E em Jerusalém, perante os olhos dos anciãos, gloriosamente. Então, nós temos aqui um desequilíbrio da terra. E que precisa expiar esta falta. Precisa expiar. Então, nós temos em Deuteronômio 21, a terra manchada pelo crime de sangue. Nós que somos servos de Elohim, temos obrigação e o dever de nos purificar e restabelecer o equilíbrio. Olha o que eu disse. Nós temos o dever de nos purificar. Porque senão seremos apanhados todos juntos, nós não temos saída. Nós estamos todos no mesmo barco. No mesmo barco. Nós temos que restabelecer o equilíbrio da terra através de um rito expiatório. Que rito é esse?
oração, obediência aos mandamentos. Fazendo assim, purificamos a nós mesmos e os outros. E a comunidade das suas faltas. Por que que nós estamos andando pela cidade com o Sefer Torá? Pequenininho, mas andando. Porque ela contém leis e estatutos para que o povo obedeça. Se eles não obedecem, não querem obedecer, eles serão responsáveis por eles mesmos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque nós temos que expiar. Mas primeiro a nós. Primeiro a purificação. É isso ali que ele diz. Quando acenderes. Quando fores. Purifica primeiro os levitas que vão levar os utensílios do Eterno. É isso que ele está falando ali. Devolve à terra o equilíbrio, porque ela está em desequilíbrio do seu estado original. Porque esse desequilíbrio foi montado por quê? Porque não é um pecado, o crime de sangue não é um pecado isolado. Ele é um pecado coletivo por causa do desequilíbrio. Você olha para os Estados Unidos, o problema está lá, olha para o Brasil mais ainda. O Brasil ele brinca, né? Brinca o tempo inteiro com essas coisas sérias. Não é? Então, quando você e eu nos unimos a Adonai, nós julgamos os crimes de sangue. Nós julgamos os que mancharam a terra com seus crimes de sangue, que cometeram em segredo. Você vai ver, vá comigo lá, no Salmo 26. O julgamento procede da retidão do coração, quando você e eu somos um com Adonai. O julgamento procede da união, da adesão de você e eu com Adonai. E da retidão. Olha o que o Salmo 26, Davi canta. Olha aqui para você ver. No Salmo 26, ele vai falar, eu lavo as minhas mãos na inocência. Você conhece essa frase famosa que se imortalizou através de Pôncio Pilatos. Mas Pôncio Pilatos era ali culpado mais do que tudo. Ele estava recitando algo da Torá. Ele estava recitando aqueles crimes de sangue de Deuteronômio 21, meu amor. Que ele sabia, mas ele não tinha inocência nenhuma. Não pensa você que por estares aqui nesta congregação e não queres mudar a tua vida para melhor, você vai ter livramento. Essa união com Adonai só nasce da confiança. A confiança é a fé que você tem nele. Olha aqui, capítulo 26. Olha bem, julga-me, ó Eterno, pois eu tenho andado na minha integridade. Eu tenho confiado também no Eterno sem vacilar. O versículo 1, ele vem falando, ele vai se assegurar ali que ele não vacila. Como a terra está vacilante, como os moradores da terra estão cambaleando, não sabem o que querem, se servem ou não a Adonai, se continuam fazendo isso aqui, ou não. Vacilação, isso, perde o vigor. A força vai enfraquecer, vai afrouxar. Você só pode enfraquecer quando você estiver diante dele. Porque diante do sagrado, aí você pode enfraquecer. É aqui, quer ver? Tenho confiado, tenho andado diante de ti na minha integridade, tenho confiado também no Eterno sem vacilar. Olha só, eu me asseguro em Adonai e não vacilo. Examina-me, ó Eterno, prova-me, esquadrinha a mente e o coração. Olha o outro, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos. E tenho andado na tua verdade, não me assento com homens vãos, nem me associo com os criminosos. Com os clandestinos. Não venho com os clandestinos. Aquele que é clandestino é aquele que é contra a Torá. Aquele que é contra a lei moral. E a lei espiritual. Esse é o clandestino, isso que Davi está falando aqui. Eu não me assento com homens vãos, nem me associo com os hipócritas, com os criminosos, com os clandestinos. Com aquele que anda na informalidade. Que ele não aceita a Torá do Eterno. Aquele que ele faz tudo às escondidas. Achando que o Eterno não o vê. Não é? Não é? É igual quando a pessoa entra no avião e no navio sem passagem. Clandestino. Ele entra no avião e no navio sem passagem. Se você não tem assegurada a sua passagem para a eternidade, pode procurar assegurar. Davi diz, aborreço a congregação dos malfeitores e me recuso a sentar-me com os criminosos. Lavo as minhas mãos na inocência.
É aquela expressão de Deuteronômio, capítulo 21, pecado grave, crime de sangue sobre a terra. Então, ele diz, eu lavo as minhas mãos na inocência, assim eu ando, Eterno, ao redor do teu altar, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Eu não tenho nada a ver, ele está dizendo, quando ele diz eu lavo as minhas mãos na inocência, não tem nada a ver com crime. Porque aonde o Eterno me encontra no Shabat? Na tua casa. Diante da tua Torá, para que ela me revele os meus pecados. Para que o Eterno sonde o mais interior do meu ser, para que eu seja purificado. Aonde ele me encontra? Na sua casa, em Shabat, cumprindo o seu mandamento. Não é verdade? Então eu não tenho nada a ver com os crimes de sangue. Não é verdade, Adonai? Eu amo a tua casa. Olha só, proclamando, Senhor, eu amo, versículo 8, a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não reúna, Senhor, não recolhas a minha alma quando os pecadores, nem a minha vida quando os homens sanguinários. Olha o que diz mais próximo ao original, versículo 10, quer ver? Em cujas mãos há malefício e cuja destra está cheia de suborno. Olha só, que tem em mãos a premeditação. Eu vou te mostrar uma coisa premeditada agora mesmo. Quando você fere o outro, os crimes de sangue geralmente são assim. São crimes passionais. O marido está com raiva da mulher, vai lá, premedita a morte dela. A mulher vai lá e premedita a morte do marido. Premedita. Irmãos, coisa ridícula lá. Agora aquele crime em São Paulo. Um vizinho mata, o outro casal deixa a filha. Irmãos, isso é crime de sangue. Vai lá e mata o casal e deixa uma filhinha órfão de pai e mãe. Por quê? Porque um homem deu uma loucura lá. Olha, nem sei o que deu nele. Irmãos, a premeditação é feita por aquele que está cheio de corrupção. Olha o que Davi diz aqui, cuja destra está cheia de subornos. Suborno é corrupção. Porque a premeditação ela é feita consciente. Ela precede a execução do ato. A premeditação, ela é feita consciente, ela precede a execução do ato. Ela é antes de você praticar, você já premeditou. Você decide com antecedência, com bastante reflexão. Esse é o homem. E os crimes de sangue geralmente são assim, que precisam ser expiados. Porque eles não são um caso isolado, eles são nossos pecados. A terra desequilibrou-se por nossa causa. Por nossa causa. Olha o versículo 11. Mas eu ando na minha integridade, livra-me. Tem compaixão de mim. Ele diz, resgata-me. Resgata-me, nasce da graça de Adonai o resgate. No seu movimento contínuo para redimir o homem do seu pecado. Redimir o homem do pecado. Aí ele diz assim, ó, o meu pé está firme em terreno plano. Sabe o que é essa planície aqui? É o lugar sem obstáculo, porque você foi retirando os obstáculos que existem na sua e na minha vida. Para impedir a obediência a Adonai, para você se revoltar contra ele. O homem tem uma revolta interior para não obedecer a Deus. Isso não é Sandra apenas. Somos nós que temos essa revolta. Aí o Davi pede, na grande congregação eu louvarei o teu nome, abençoa. No original diz assim, nas reuniões eu abençoo Adonai. Por que abençoo? Eu dobro os meus joelhos para colocar-me numa atitude em que me permite receber os benefícios de Adonai. Eu me dobro, eu me curvo, eu reverencio a quem é maior do que eu e que me criou, que é dono da minha vida. Eu me humilho diante de Adonai. Eu me submeto a ele. Voltemos lá na Torá. Em Números, no capítulo 8. Números, capítulo 8. Versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Arão vai balançar os levis aqui. Capítulo 8, versículo 11 e 12. Arão apresentará os levitas diante do Eterno como oferta movida da parte dos filhos de Israel, para que atuem no serviço do Eterno. Arão balança os levi com balanço. Parece que eles estão oscilantes, né? Diante do Eterno. Não. Faces Adonai da parte dos Bnei Israel. Se eles estiverem trêmulos, é diante do sagrado.
Eles não estão oscilando porque eles premeditam coisas no seu coração. Uma hora querem obedecer o mandamento, outra hora não querem mais. Não é essa oscilação, não. Aqui o balanço, eles tremem diante da presença daquilo que é divino. Há uma diferença. Faces Adonai da parte dos Bnei Israel. Eles devem servir no serviço de Adonai. Ó, para que atuem no serviço de Adonai. Olha aí, ó. No serviço do Eterno, a parte B do versículo 11. Agora, olha o versículo 12. Os levitas impõem suas mãos. Olha aí, ó. Depois que os levitas impuseram as mãos sobre a cabeça dos novilhos, sacrificarás um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Eterno, para fazer expiação pelos levitas. Irmãos, quando há esse balança os levitas, é como se ele estivesse ofertando-os ao Eterno. Então, os levitas são sacudidos e são oscilados diante do sagrado. É movimento de vai e vem. Eles tremem diante daquele que é poderoso, né? Em todos os sentidos, diante da entrada da tenda da congregação, com gestos de oferta. Ele oferece os levitas. Diante, não sei como é esse movimento. Eu estou fazendo aqui por fazer. Então, ele está oferecendo os levitas diante do Eterno. É uma oferta. Porque eles pertencem a Adonai. Olha aqui, ó. Olha o versículo 18, ó. Leia aí comigo. 8:18. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Guarda isso no seu coração. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Então, os levitas ali não serão sacrificados. Eles não, presta atenção. Eles não serão sacrificados, porém, eles desempenham o papel de um animal para o sacrifício. Vou repetir. Os levitas ali não são mortos para oferecer um sacrifício de sangue. Eles desempenham o papel de um animal para o sacrifício. É um pouco o que acontece, lembra de Isaac? Quando Abraão pega Isaac e leva, Isaac está desempenhando o papel de um cordeiro sacrificado, mas ele não foi sacrificado. É a mesma coisa com os levitas. Eles não são sacrificados. Eles desempenham o papel de um animal que é levado ao sacrifício quando é ofertado. É isso aí. Então, é baseado nesses versículos da Torá que Paulo fala sobre o sacrifício vivo. No versículo, baseado aí, que ele sabia que os levitas estavam ali, simbolizando um sacrifício, mas eles desempenhavam apenas o papel de um animal sendo sacrificado. Eles não eram sacrificados. Estou respondendo para que ninguém saia daqui dizendo que os levitas eram sacrificados. Eles desempenham um papel de um animal sendo sacrificado. Romanos capítulo 12. Mas, porque eles eram oferecidos como oferta ao Eterno. Exatamente, mas depois nós vamos chegar lá. Eu estou te mostrando que Paulo se baseia aqui na Torá, para escrever Romanos 12. Vamos lá para você ver. Aqui na Torá, quando ele pede pela compaixão de Elohim, que vos apresenteis como sacrifício vivo. É isso que ele está falando. Sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim. Olha aqui para você ver. Esse é o sacrifício vivo. Agora você entendeu que está baseado em Números 8, versículo 11 e 12. Que Paulo está falando desse sacrifício vivo. Olha como diz aí. Portanto, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, apresentando como se fosse um animal a ser sacrificado. Se você tiver que morrer, morra. Em prol do Eterno. É isso. Santo e agradável a Elohim, que é o vosso serviço espiritual, racional, é que ele diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Olha, é isso que ele está dizendo. Quando você vai lá em 1 Pedro, no capítulo 1, é toda a base de Números, capítulo 8. Irmãos, o desequilíbrio da terra, o qual descreve o profeta Isaías, que você acabou de ler comigo, no capítulo 24. O versículo
todos os versículos ali, nós precisamos, por causa do pecado que você viu, nós precisamos urgentemente entender isso. Que nós precisamos nos entregar como oferta. Nós precisamos nos entregar purificados para servirmos de oferta, porque nós pecamos. Nós precisamos desempenhar o papel de um animal que é levado ao sacrifício. Irmãos, nós estamos tão distantes disso. Irmãos, eu olho para a carinha de vocês, nós estamos tão distantes disso. Nós não queremos nos opor nem aos nossos familiares. Nos opor quando eles se levantam contra Elohim. Se levantam contra Elohim. Nós não estamos prontos. Não estamos. Para dizer, olha, Elohim é um, não existe dois deuses. Não tem como eu adorar imagens. Você não está pronto nem para isso, irmãos. Nem para isso. Você fica triste só da cara feia que alguém te faz. Cara feia não te arranca pedaço. Você deve chorar pelos seus próprios pecados. Por isso que ele diz, eu rogo-vos pela compaixão de Elohim, que vos apresenteis, apresenta-te como oferta, para podermos proclamar a Torá, para iniciarmos o nosso percurso, nosso caminho. Por quê, irmãos? Porque não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Eu estou perguntando que oração, que oração, que oração. Não é hora física. A hora física é 20 para o meio-dia. Eu estou te perguntando a hora espiritual. Que oração? Espiritual. De buscarmos soluções por causa do desequilíbrio da terra, por causa das nossas atitudes carnais. Irmãos, hoje de manhã foi muito interessante. Eu estava estudando e eu ouvi a polícia militar, um pelotão da polícia militar passando na nossa rua. E eles estavam passando de escudo grande, todo mundo uniformizado e cantando. Eles vão marchando e cantando, né? Assim, aí eles cantavam. E o ladrão vai enfraquecer, e não sei o que, a polícia militar. Aí, o que eles estão fazendo? Atitude carnal. De trazer segurança à população. Sensação de segurança. Irmãos, não se iluda, é só sensação de segurança. O que é uma sensação? É uma impressão recebida pelo sistema nervoso central, através dos seus sentidos. Ali eu saí para ver e ouvir. Eles cantarem, porque eles não têm efetivos para defender toda a população. Eles não têm. Então, eles têm que criar na população uma sensação de segurança. Desse jeito nós não vamos produzir. Nós não vamos produzir solução. Buscando solução em atitudes carnais. Trazendo sensação de bem-estar para o povo. Irmão, é só sensação. Você só está recebendo no seu sistema nervoso central uma sensação que veio pelo ouvir. Eu ouvindo, o Rogério está suando aqui, aumenta lá, Rogério. Eu também estou suando, eles estão folgados aí, põe a blusa de frio. Irmãos, esse é um falso recurso. Isto é um falso recurso. Quando a pastora Sandra te fala a verdade, você faz bico. Porque eu não estou produzindo em você a sensação de segurança. Segurança para a população. O desequilíbrio vem da mente humana por causa da sua revolta contra Elohim. E quem insurge contra Elohim perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. A busca da polícia militar é trazer uma sensação de segurança. Irmãos, isso é uma atitude carnal. Completamente carnal para trazer equilíbrio à cidade de Vitória. E assim deve estar acontecendo com a polícia pelo Brasil inteiro. Porque um copia do outro. E quem se insurge contra Elohim perdeu o equilíbrio. Ele é um doido. Quem perde o equilíbrio? Instabilidade mental. Quando eu e você continuamos com as nossas atitudes carnal, o que eu produzo é instabilidade mental. É loucura. É doidice.
Eu me torno um maníaco e um insensato. Eu tenho variações mentais. Eu oscilo. Eu vou te mostrar um oscilante na Bíblia agora mesmo. Bem oscilante. Uma hora eu tenho um comportamento, outra hora eu tenho outro. Uma hora eu quero fazer, outra hora eu não quero fazer. Eu sou cheio de vontades. Oscilante. É desequilibrado. Não tem equilíbrio. É maníaco. É isso aí. Você sabe? É. E aí uma hora você quer, Lohins, outra hora você não quer mais. Não, Salomão, não. Eu vou te mostrar agora mesmo. Pare de sonhar aí no seu lugar. E sugerir coisa atrapalhada, que eu vou te mostrar uma coisa muito séria. Sabe o que é um maníaco? Eu estava diante de um maníaco essa semana. Irmãos, vocês não sabem o quantas vezes eu conto até 10. O homem, ele tem uma mania, o desequilibrado, que não tem equilíbrio, ele é maníaco. E você sabe o que é um maníaco? Ele procura buscar, satisfazer hábitos estranhos que ele tem. Satisfazer hábitos estranhos, ridículos. Eu estava diante de um senhor narrando como é que ele faz. Ele é um doido maníaco por caça. Por caçar animais silvestres. Caçar para comer a caça. Olha, irmão, isso é totalmente proibido pela lei brasileira. Isso é um hobby dos ricos e dos poderosos. Que até hoje existe em Mato Grosso. Até hoje existe aí nos rincões do Brasil. Aí, o Jorge está aqui dizendo, Jorge anda com os ricos. Então ele disse aqui, no meio dos ricos. Isso é coisa. Gente, fuja disso. E caçar animal, se houvesse um homem contando aquilo, como é que faz? Não pode carregar a caça dentro do carro. Não pode carregar uma arma, porque o Ibama vai pegar. Aí ele já tem lá. Aí como é que o Jorge sabe tudo? Foi me dando uma vontade de vomitar na cara daquele homem. Foi me dando uma vontade de vomitar. Minha irmã percebeu. Ela percebeu que eu não estava sentindo bem. Eu fui ficando pálida. Eu pedi licença, fui no banheiro, voltei para a sala, Ulisses, porque isso é coisa de maníaco, de desequilibrado. Fala, Chiquinho. Eu vou te mostrar agora mesmo na Bíblia. Aí, o Jó está convidado para ir para a Argentina. Pastor, fora uma do vez Brasil. eu fui participar esses jogos esqueci, paintball, né? Paintball. E nunca mais participei quando eu entendi uma coisa que o Espírito falou comigo. Que isso era um disfarce para o desejo que nós temos de fazer contra o outro ser humano. A mesma coisa, o animal. Você vai caçar para matar. Você é criminoso. Então ali eu entendi, eu nunca mais brinquei desse esporte, porque era um desejo que nós temos da guerra, de matar o próximo, de odiar o próximo. Satisfazer as manias dele, os desequilíbrios. Desculpa, meu filho. Desculpa, Jorge. Amém. Ele disse que nunca mais participou. Isso aí você vai ver. Você vai ver exatamente que ele vai perseguir os animais silvestres para quê? Ou apanhá-los vivos, para matá-los. Mesma forma, ele vai perseguir os homens para matar. Porque ele não tem equilíbrio, ele é maníaco. Não é verdade? Ele tem uma instabilidade mental. Ele é doido, é insensato. Eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 25. Concorda comigo que esse é um hábito estranho, que eu vou levá-lo até o extremo. Né? Foi o que fez ali. Agora você vai ver aqui Gênesis capítulo 25, versículo 27. Olha só. É um gosto estranho. Você vai encontrar Esaú, que tinha um gosto pela caça. E você vai encontrar Jacó, que era o homem que habitava em tendas. Olha aqui, ó. O primogênito de Jacó e de Esaú. O primogênito de Jacó. Esaú, o primogênito de... estou falando errado. O primogênito de Isaac. Jacó e Esaú. Olha aqui, versículo 25, ó. Versículo 27. Olha aqui, ó. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador. Homem do campo. Aí você vê que é um hábito estranho. Um gosto que ele tinha que foi levado ao extremo. Olha aqui. Ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Olha só. Então você vai ver que Esaú aqui possui características daquele homem natural, o qual não foi tratado a sua natureza carnal. Ele não foi tratado.
Ele não fez morrer a sua natureza, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a idolatria, aquilo tudo que você leu ali em Gálatas. E que 1 Pedro, no capítulo 1, fala. Ele não deixou tratar. Ele tinha um hábito estranho, caçar. O que Elohim vai fazer? O que Elohim vai fazer? Elohim terá que transtornar. Ele vai ter que alterar a ordem. Não é? Esaú é homem que conhece a caça. Um homem dos campos. Mas seu irmão, Jacó é homem de tendas, que habita sossegadamente em tendas. Então, ele vai ter que dar a Jacó o direito de primogenitura. Por isso que ele toma ali os levitas no lugar dos primogênitos. Olha o que o Léo falou. Para benefício nosso mesmo. Elohim transtornou, colocou no lugar dele outro, porque ele tinha um gosto estranho. E levava à frente o seu gosto estranho. Qual é o gosto estranho que você tem? O que está amargando na tua boca? Confere comigo o comportamento oscilante de Saul. Vamos lá, do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 19. Olha aqui o que é um comportamento oscilante e desequilibrado, porque não tornou submissa debaixo dos pés a sua natureza carnal. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Olha aqui. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Ele caçava Davi. Caçava. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E anunciou a Davi: Saul, meu pai, procura matar-te, portanto, guarda-te pela manhã. Fica num lugar oculto e esconde-te. Porque do jeito que você caça animais silvestres, você vai caçar homens e mulheres para matar, perseguir. Principalmente se esses homens e essas mulheres vêm te apresentar a palavra de Elohim. Se você não tem equilíbrio, você vai fazer igualzinho fez aqui. Aqui, ó. E eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo em que estiveres. Falarei de ti a meu pai e verei o que houver e o anunciarei a ti. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi. Ele não pecou contra ti, os seus feitos para contigo têm sido muito bons. Ele expôs a sua vida quando feriu os filisteus. E o Eterno fez um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo os ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente? Crime de sangue. A terra está em desequilíbrio por causa do sangue. O crime de sangue não é isolado. Fala, meu bem. Exatamente. Nós vamos lá daqui a pouco. Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Eterno, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras, levou a Saul, e Davi o assistia como antes. Tornou a haver guerra. Davi volta e perdoa. Davi saiu e pelejou contra os filisteus, levou-os a uma derrota tão grande que eles fugiram diante dele. Porém, o espírito maligno da parte do Eterno tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, enquanto Davi tocava o seu instrumento de música, Saul procurou encravá-lo na parede. Mas Davi se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Olha o capítulo 24. Passa aí as páginas da sua Bíblia. Pai do Eterno, porque você não quer buscar uma vida com Deus e viver com Deus e obedecer os mandamentos, os demônios vêm porque o Eterno permite que venham. As trevas são submissas ao Criador de todas as coisas, que criou as trevas também. Não é não? Igual aconteceu com o faraó. Você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo e não toma posição. Olha aqui no capítulo 24. Voltando Saul de perseguir os filisteus,
Foi-lhe dito, Davi está no deserto em En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos em todo Israel, e foi em busca de Davi e seus homens perto das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, este é o dia do qual o Eterno te disse. Eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi levantou-se de mansinho, cortou a orla do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele tinha um coração puro, né? Disse ele aos seus homens, o Eterno me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Eterno, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Eterno. Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul, ó rei, meu Senhor. Olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Disse Davi a Saul, por que dás ouvidos às palavras de homens que te dizem, Davi procura fazer-te mal? Este dia os teus olhos viram que o Eterno te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou e disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Eu cortei a orla do teu manto, mas não te matei. Considere e vê que não há em minha mão. Por isso que ele diz, as minhas mãos estão com inocência. Eu lavo na inocência, nem mal nem rebeldia alguma. E que não pequei contra ti, ainda que andes à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Eterno entre mim e ti. E vingue-me o Eterno de ti, mas a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, a minha mão, porém, não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? Ou a uma pulga? Seja o Eterno juiz e julgue entre mim e ti, e veja e advogue a minha causa e me livre das tuas mãos. Aí Saul vai gritar para ele, olha, Saul vai dizer, acabando Davi de falar, todas essas palavras, disse Saul, esta tua voz, meu filho Davi, ó oscilação de comportamento. Esta tua voz, então Saul levantou a voz e chorou, e disse a Davi, mais justo és do que eu, tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Tu mostrastes hoje que procedestes bem para comigo. O Eterno me entregou em tuas mãos, mas não me matastes. Quem há que, encontrando o seu inimigo, deixa ir por bom caminho? O Eterno te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Eu sei que certamente hás de reinar. Olha só. E que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Agora jura-me pelo Eterno que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Vocês veem o desequilíbrio aqui de Saul? O desequilibrado é igualzinho à terra está desequilibrada. Ele procura matar o outro, porque ele vive nas obras da carne. Irmãos, desde segunda-feira que o Eterno está falando conosco sobre 2 Samuel no capítulo 10. O que está acontecendo ali em 2 Samuel no capítulo 10? Simplesmente, se você não sabe, você vai saber agora. A Bíblia preza pelos dias de luto. A Torá fala, a Bíblia fala de 30 dias de luto. Você viu o seu Abraão vindo procurar os homens para orar com ele o Cadiz? Por causa dos dias de luto. Davi, o que está em 2 Samuel no capítulo 10, em 1 Crônicas no capítulo 19, é o que eu cumprimentei a vocês. Em Crônicas no capítulo 19, Davi, irmãos, manda consolar Anum. Anum era filho do rei Naás. Naás era rei e morreu. Anum reinou em seu lugar. Davi pega alguns mensageiros e embaixadores do governo de Israel e manda consolar por causa do luto a Anum. Quando ele chega lá, Anum não conhecia nada sobre o luto, porque não conhece a palavra, ignorante tal qual. O que ele faz?
Ele pega os embaixadores que Davi mandou e os coleguinhas dele, embaixadores do governo de Anum, diz, não, Davi mandou foi espiar a terra para levantar uma guerra contra ti. Igual quando eu fui lá visitar minha mãe para o bem. Para o bem, mas só que a coisa estava toda montada. Toda montada. Irmãos, Davi manda os mensageiros para consolar. Ele pega, raspa a barba dos homens, a metade da barba. Ele corta as roupas e deixa as nádegas dos embaixadores de Israel todas de fora, para a zombaria, para a vergonha. Uma barba cortada simbolizava no Oriente, naquela época, o quê? A virilidade, que o homem era efeminado, quando a barba era cortada. E a barba, você se lembra quando Joabe vai matar Amasa, ele agarra na barba. O retirar da barba, o tocar na barba, simbolizava perigo iminente. Ele faz isso. Ele proclama uma guerra. Davi não estava em guerra. Davi não estava em guerra. E nós não estamos em guerra com ninguém. Mas se eles conclamarem a guerra, nós iremos à guerra. Não é não, Bia? Provoque. Então nós estamos em guerra. Davi vai à guerra e vence a guerra. Por quê, irmãos? Simplesmente um ato de mandar consolar. Se você for no livro de Ezequiel, quando Deus fala sobre o luto ali, quando a Bíblia fala sobre o luto, ele fala para Ezequiel no capítulo 24 que ele vai tirar a mulher dele num só dia, para que ele mostre e não faça luto, não chore pela sua mulher. De tão sério que é essa questão do luto. Davi manda consolar, ele não recebe porque ele premedita. O desequilibrado, ele tem a premeditação na sua mente. Por isso que nós precisamos de purificação, irmãos. Por isso que nós precisamos nos oferecer como oferta nesse momento de desequilíbrio total. Eu e você, nós não podemos mais esperar. Eu quero que você fique de pé e ore comigo o Salmo 17 para nós encerrarmos. Para mostrar a você que ninguém vai nos desmoralizar e nos humilhar, não. Por causa dos ídolos e por causa da vaidade, não. Por quê? Porque Elohim é por nós. Vamos orar o Salmo 17. Em nome de Yeshua. Porque nós lavamos as nossas mãos na inocência, como Davi disse. Aqui nós temos buscado cumprir os mandamentos do Eterno e andar na sua presença. Ouve, ó Eterno, a minha causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto. Atenda os teus olhos à razão. Sondaste-me o meu coração e me visitaste de noite. Examinaste-me, nada achaste. A minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas palavras não vacilem. Eu te invoco, ó Elohim, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha oração. Faze maravilhosas as tuas bondades, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos, e fitam os seus olhos em nós para nos derrubarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, ó Eterno, detém-no, derruba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Ó Eterno, com a tua mão, livra-me dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira entesourada. Fartem-se delas os seus filhos, e dê ainda os sobejos aos seus pequenos. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Em nome de Yeshua. Amém.